O momento do parto não é um momento unicamente biológico. Ele é um momento que ele une o biológico, ele une o emocional, ele une o social, ele une muitas vezes o espiritual. Eu vou trazer para vocês no capítulo 6, um capítulo de minha autoria, o capítulo Suporte e Cuidado, reflexões acerca do momento do parto. Quem tiver interesse, os links para aquisição do livro físico e digital estão aqui embaixo. O livro digital, vocês podem clicar direto no link que vocês vão ser direcionados para a página de compra. E para adquirir o livro físico, entre em contato comigo pelo link aqui do WhatsApp também, que eu vou ter o maior prazer de enviá-lo para você. Como referência para vocês poderem entender o que acontece no corpo, mas o que acontece também nas nossas emoções, quando nós passamos por esse momento, que é o momento do parto. Olá, como é que você está? Eu sou Natália Aguilar, eu sou psicóloga perinatal, sou também especialista em luto e eu venho fazendo uma sequência de vídeos aí para vocês para apresentar um pouquinho do que é a psicologia perinatal para vocês que estão aqui nesse canal me acompanhando, que são o público que me assistem. Hoje, em especial, eu vou trazer um tema que eu tenho muito orgulho de falar, que é o momento do parto. O momento do parto, né, não precisa ser tão planejado, porque geralmente os médicos eles marcam lá o dia da cesárea, e aí eu só vou para o hospital, me interno, e aí é super tranquilo, enfim. Mas vamos pensar que antigamente, se a gente voltar um pouquinho para trás, a cesárea ela não era uma coisa que era tão disseminada como ela é hoje. Hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente faz muito mais cesáreas do que deveria. Se a gente pensar que o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, gente. Ele foi preparado para, aos 9 meses de gestação, 40 semanas, 39, 38 semanas de gestação, expulsar esse bebê do nosso corpo para que esse bebê saia de dentro da gente e comece a vida dele aqui do lado de fora. Falar desse momento, eu acho que é muito importante por uma razão. E aí eu vou colocar um questionamento aqui para vocês. Vocês acham que o momento do parto, ele é um momento, e aí eu tô falando do momento do parto, eu tô falando do parto natural, tá, gente? Não do parto cesárea. A gente nem usa esse termo parto cesárea, porque na verdade parto, é o parto natural. Cesárea é a via de parto, é como esse bebê nasceu, mas parto mesmo é o parto natural. Queria colocar um questionamento aqui para vocês pensarem. Quando vocês chegarem lá no final do vídeo, se vocês tiverem uma resposta, deixa aqui nos comentários para mim, que eu vou ter a honra de poder ler, responder para vocês. Para quem está me ouvindo agora, vocês acham que o parto, o momento do parto, é um momento puramente biológico? O que vocês acham? Coloquem as respostas de vocês aqui embaixo. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as fases que a gente tem dentro do momento do parto, pensando sempre na questão do parto natural. Então a gente tem os pródromos. Os pródromos, ele é uma fase de preparação do corpo para a mulher entrar em trabalho de parto. É uma fase que as contrações elas podem não ser tão ritmadas e elas podem não ser também assim muito constantes. É muito comum a gente ver essas mulheres que têm essas contrações de treinamento nessa fase dos pródromos. Então, essa fase, quando você está lá, já no finzinho da gestação, está lá com as suas 38, 39, 40 semanas, e você começa a ter essas contrações que não são ritmadas, mas que ainda assim acontecem, então é o seu corpo que está se preparando para o início do trabalho de parto. Daí a gente tem uma outra fase que se chama fase latente. As contrações dessa fase, elas são um pouco mais intensas, elas são mais efetivas, e elas vão se tornando menos espaçadas com o tempo, tá? Nessa fase latente. A mulher, nessa fase, ela até consegue se concentrar em outras coisas, porque assim, não é aquela fase intensa, né? Que é a fase que a gente vai falar já já, que é a fase ativa do parto. As contrações, elas são mais doloridas, mas elas ainda não são tão ritmadas como, por exemplo, na fase ativa. A fase ativa, ela já é o trabalho de parto em si, ela já é esse momento em que a mulher ela sente vontade de fazer o puxo. O puxo é a força de empurrar, é a força
Quando, por exemplo, a gente vai fazer cocô, né? Dá um exemplo bem fisiológico aqui, tá, gente? Quando a gente vai fazer cocô, a gente tem vontade de empurrar, não tem? A gente tem vontade de pôr o cocô para fora. No parto, acontece a mesma coisa. A gente tem uma grande vontade de empurrar o bebê para fora da gente. A gente tem a fase expulsiva, que é a fase, de fato, que é a fase que o bebê, que ocorre, né, essa necessidade involuntária de fazer o puxo. E a gente tem a fase final, que é a dequitação da placenta, que é a última fase, quando o bebê já nasceu, a placenta ela vai se descolando das paredes do útero e ela finalmente sai junto com o bebê. E aí é cortado o cordão umbilical e esse bebê agora ele respira sozinho, ele vai precisar desenvolver aí o reflexo dele de sucção para ele poder se alimentar, porque ele não vai poder mais se alimentar pelo cordão umbilical, enfim. O parto natural, ele tem todas essas fases. E todas essas fases, elas vão ser influenciadas por alguns hormônios. Dentre os hormônios que influenciam diretamente no parto, eu queria enfatizar dois hormônios. Dois hormônios que são, assim, muito importantes para que essas fases que eu falei aí de uma maneira breve para vocês, para que essas fases elas aconteçam. Um dos hormônios é a ocitocina. A ocitocina é conhecida como hormônio do amor, ela é conhecida como hormônio da conexão, ela é conhecida como hormônio da gente conseguir se conectar com esse bebê e, ao mesmo tempo, ela também é responsável pelas contrações uterinas. Então, quanto mais ocitocina tiver no meu corpo, mais contrações uterinas eu vou ter. E é claro que o trabalho de parto ele não depende somente das contrações uterinas, eu preciso ter outras substâncias agindo aí, por exemplo, a relaxina, que é um hormônio responsável pelo relaxamento dos nossos músculos pélvicos, da nossa pelvis. Então, é um conjunto de hormônios agindo aí no nosso corpo para que esse momento do parto ele aconteça. Por que que eu estou trazendo em especial a ocitocina? Porque se a mulher ela não consegue se conectar ali com aquele momento, com aquele bebê, com aquele instante ali do momento do parto dela, vai ser muito difícil do corpo dela produzir ocitocina naturalmente. E aí, ao invés de ocitocina, o que que ela vai produzir? Ela vai produzir muito cortisol, que é um outro hormônio que tem muita relação com o parto, porque é o hormônio que é liberado quando a gente sente medo, quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, quando a gente vê uma situação como situação de perigo. Para você que está me ouvindo, já passou por um parto natural? Se passou, me conta aqui. Você viu esse momento como um momento de perigo? Você ficou com medo? Você ficou ansioso, ansiosa? É muito comum que as mulheres fiquem nesse momento e que elas não consigam ter essa entrega, esse momento de conexão. Percebem que tudo que eu estou trazendo para vocês até agora tem um fundo biológico muito grande. Porque você pode falar assim, ah, Natália, mas é o nosso corpo que produz essas substâncias. Sim, gente, é o nosso corpo que produz essas substâncias. Mas o nosso corpo ele vai produzir essas substâncias em vias do nosso estado emocional. E aí eu volto lá na pergunta que eu fiz para vocês antes. Vocês acham que o momento do parto é um momento unicamente biológico? Muitas vezes a gente vai resgatar coisas no momento do nosso parto, a gente vai acessar medos, a gente vai acessar ansiedades, angústias que a gente nem imaginava que a gente tinha. Eu estou aqui para trazer para vocês, aqui no nosso livro Psicologia Perinatal, Caminhos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar, que eu tive o prazer e a honra de organizar esse livro. Eu vou trazer para vocês no capítulo 6, um capítulo de minha autoria, o capítulo Suporte e Cuidado, reflexões acerca do momento do parto, onde eu vou trazer para vocês de uma maneira mais detalhada todas essas fases que eu acabei falando para vocês e todos esses hormônios que eu trouxe como referência para vocês poderem entender o que que acontece no corpo, mas o que que acontece também nas nossas emoções quando nós passamos por esse momento que é o momento do parto. Então, gente, para mim, Natália Aguilar, o momento do parto não é um momento unicamente biológico. Ele é um momento que ele une o biológico, ele une o emocional, ele une o social, ele une muitas vezes o espiritual e que para que esse biológico ele aconteça de uma maneira fluida, a gente vai precisar dessa integração de todos esses movimentos para que o meu emocional ele esteja a tal ponto do meu corpo poder responder aos estímulos que são dados a ele.
Não adianta o meu corpo produzir um tanto de ocitocina para eu me conectar comigo, com o meu corpo, com o meu bebê, se eu tô totalmente estressada. Se o meu cortisol tá lá em cima, minha ocitocina tá aqui na metade, e meu cortisol tá lá em cima. O meu cortisol não vai deixar eu me conectar, entendem? E eu não vou conseguir me entregar de maneira fluida, de maneira com um movimento tranquilo a esse momento, que é o momento do parto. Por isso que a gente fala tanto no pré-natal psicológico, porque o pré-natal psicológico, ele é o momento do pré-natal na gravidez de uma mulher que vai trabalhar com as questões emocionais pertinentes ao momento do parto, aos medos, aos receios, às inseguranças. Se a gente puder trabalhar tudo isso antes do momento do parto, nós temos a possibilidade de prevenir adoecimentos, porque a gente sabe que o momento do parto ele é um momento que ele é potencial de crise, de trauma. Se um parto ele for muito traumático na vida de uma mulher, isso pode acarretar sim adoecimentos mentais. Pode virar de fato um trauma e acarretar adoecimentos mentais na vida dessa mulher. Quem quiser saber um pouquinho mais dessa parte do momento do parto, como eu falei para você, esse capítulo, né, de suporte e cuidado, reflexões acerca do momento do parto, foi escrito por mim. E eu estou falando de maneira mais detalhada sobre todas essas coisinhas que eu pincelei aqui para vocês. Quem tiver interesse, os links para aquisição do livro físico e digital estão aqui embaixo. O livro digital, vocês podem clicar direto no link que vocês vão ser direcionados para a página de compra. E para adquirir o livro físico, entre em contato comigo pelo link aqui do WhatsApp também, que eu vou ter o maior prazer de enviá-lo para você. Eu espero você no próximo vídeo, em que a gente vai falar de outros temas aí da psicologia perinatal que me encantam. Um abraço, um beijo carinhoso para você e até mais. Tchau, tchau.